Olá, amigos do canal Spook Houses Casas Assombradas. Rodrigo aqui novamente para o primeiro Spook Responde de 2018. Antes de mais nada, feliz ano novo a todos vocês, meus amigos. Muito obrigado. Desejo a vocês toda a saúde, toda a paz, toda a harmonia na família. Toda mudança de vida, mudança de postura, de atitudes, de comportamento. Parem de beber, parem de consumir drogas, comecem a ler, estudar, a aprender coisas novas. Mudem a vida de vocês nesse ano, tracem metas, aprendam coisas novas, entrem em cursos legais, desenvolvam habilidades e capacidades novas. Sejam felizes acima de tudo neste novo ano. Desejo a vocês que ao longo de todos esses vídeos que eu coloquei no canal neste ano de 2017, que vocês aprendam cada vez mais, que vocês entendam cada vez mais sobre a natureza espiritual de vocês, sobre quem vocês são, sobre como vocês podem ser cada vez mais pessoas melhores. Por favor, aprendam cada vez mais. Explorem as playlists, vejam os podcasts que ninguém vê, assistam, porque são sensacionais, vão mudar realmente a forma de vocês pensarem sobre as coisas. Vejam as análises, aprendam cada vez mais e mudem o comportamento e a postura de vocês. São os meus votos para que vocês sejam felizes em 2018. Mas vamos ao que interessa. Spook Responde de 2018. Separei algumas pérolas que me foram enviadas. Não, brincadeiras à parte, né? Eu acho que teve gente que ficou ofendida com as minhas respostas. Ah, o senhor brinca bastante ou é muito arrogante? Eu me divirto fazendo os vídeos, é o que me dá prazer, é o que me faz me sentir mais vivo, tanto nas análises, nos EVPs, no testando o demo. Eu preciso disso, eu preciso dar risada, eu preciso brincar, senão isso aqui vai virar um trabalho maçante e não é esse o intuito, tá bom? Vocês devem estar escutando meu ar-condicionado que está apontado para mim, tá? São mais ou menos 00:30 agora. Tô gravando esse vídeo para vocês, está muito quente aqui, tá? Essas lâmpadas aqui não aparentam, mas são lâmpadas extremamente quentes e eu preciso ter um ar-condicionado aqui, senão tio Spook vai estar gotejando, fazendo o Spook Responde, gravando os vídeos para vocês, tá? Então vamos lá, eu separei algumas perguntas para a gente poder conversar, mas de novo, o e-mail do Spook Responde está sendo bombardeado por solicitações errôneas. O pessoal ainda continua mandando e-mails errados. Ah, meu tio está com diabetes, está internado em estado grave, por favor faça algo. Isso daí não é o Spook Responde, isso daí é limpeza de casas, tá? Então assim, vocês estão agindo errado, estão mandando e-mails. Para vocês terem uma ideia, eu só abro o Spook Responde, eu só abro para separar as perguntas, mais nada. Ninguém é respondido neste endereço de e-mail. Esse endereço de e-mail é só para coletar as perguntas que, obviamente, eu considero que fazem mais sentido na hora de responder aqui, que fazem menção, obviamente, aos vídeos do canal, assuntos relacionados ao canal, e aí eu trago para a gente responder. Se vocês já tiveram a sua pergunta respondida em vídeo, ela vai ser ignorada, e se eu já fiz um vídeo respondendo isso ou falando sobre tal assunto, também vai ser ignorada, porque já está no canal, tá? Então aprendam, pelo amor de Deus, tem muita gente solicitando tratamento, limpeza de casa, ajuda espiritual, e não é nesse endereço de e-mail, gente. Esses e-mails vão começar a ser ignorados, sim, tá? Porque não é todo vídeo eu tenho que ficar falando sobre isso, todo vídeo, e não é legal, é desgastante, tá bom? Mas vamos lá. Aqui Japa. Olá, Rodrigo Universitários. Eu sempre tive dúvidas sobre as religiões que estão certas e erradas, digo no sentido espiritual, pois muitas delas ensinam como ter uma conduta boa, mas espiritualmente não conseguem ensinar muita coisa. Queria saber se você, como médium clarividente de anos, tem uma dica sobre quais um médium deve estudar para continuar evoluindo como ser e como espírito, além de aprender exercícios? E obrigado pelos CVPs, podcast e análises. Tenho certeza que ajudam muito no canal. Fique com Deus. Meu amigo Akijapa, é o seguinte. Todas essas religiões, elas praticam alguns estudos de conduta sim, tá?
Existem práticas no catolicismo, existem práticas no judaísmo, mas entra por um ouvido e sai por outro, tá? E assim, eu vou contar um exemplo. Eu frequentava uma sinagoga aqui em São Paulo, porque eu gostava muito de estudar sobre o judaísmo, cabala e outros assuntos. E eu lembro que eu fui numa cerimônia, né, a cerimônia deles de comemoração do Ano Novo, e eu tava lá participando do evento, só para vocês terem uma ideia. Ah, tio Spook tá mentindo. Ah, tio Spook é mentiroso, tio Spook não fala a verdade e tal. Ah! Olha o quipazinho do tio Spook! O quê? Tio Spook também tem quipá, eu entrava como na sinagoga? Eu vou apresentar de quipá então. Tá? Isso aqui chama-se quipá, olha só, tá? É o chapeuzinho judaico. Pronto. Tá? Como eu estudava judaísmo, para entrar na sinagoga, como uma forma de educação e reverência a Deus, nós cobrimos nossa cabeça. Está aqui, tá bom? Então eu estava na cerimônia, né? Todo mundo lá soltando os pecados, se livrando dos pecados, né? Comemorando o Ano Novo e tudo mais. E eu lembro que quando a gente saiu de lá, um pai estava gritando com a filha na rua porque a filha tinha batido o carro dele e ele não sabia. E vem cá, mas não era uma cerimônia de alegria, de comemoração, onde as pessoas se livravam também das coisas ruins, né, para começar um ano bom e tudo mais? Então, né, ele não aprendeu a saber perdoar, entender que um carro batido arruma-se, né? Mas não, ele quis dar um sermão na frente de todo mundo para a filha. E gritava com a filha, ofendia a filha. Então, assim, todas as religiões, elas devem ser tiradas do máximo de proveito. Enquanto você não tira o máximo de proveito, ela torna-se superficial. Para vocês desenvolverem, obviamente, eu acho que os fatores mais intrínsecos para você ser um ser humano cada vez melhor, eu acho que não é a religião, mas uma filosofia. Aí entra o budismo, aí entra o hinduísmo, aí entram princípios no qual buscam fazer vocês seres humanos melhores, puramente. Então, longe de uma religião, longe de uma crença, vocês começam a imergir em uma situação na qual vocês vão aprender sobre quem vocês são, o que vocês são, como vocês desenvolvem cada vez mais as suas percepções sobre as suas naturezas, né? A natureza divina, e atingem cada vez mais o que interessa, que é o caminho para a iluminação. Então, acho que a filosofia torna-se realmente um mecanismo muito mais sábio e superior a uma crença. Então, busquem estudar cada vez mais quem vocês são, que vai favorecer muito na percepção, no desenvolvimento da consciência, da sabedoria, da inteligência sobre a sua vida e maior controle sobre suas emoções, maior controle sobre seus pensamentos, tá? Eu, como vocês viram no Instagram, eu voltei a frequentar de uma maneira mais assídua o budismo, tá? Durante muito tempo eu trouxe o budismo para dentro da minha casa, então eu frequentei o budismo, mas dentro dos ensinamentos praticados no meu lar, ou seja, eu lia muito, eu meditava muito, orava muito dentro da minha casa. Eu voltei a frequentar o templo budista, é um templo budista muito mais sério do que o que a gente vê hoje, tá? Os ensinamentos são muito mais sérios, as práticas, a conduta e a forma como executam os mantras, as pronúncias e tudo mais, eles são muito mais rigorosos. Então eu voltei a me imergir dentro desse universo, tanto que o número de vídeos reduziu para que eu pudesse voltar aos meus estudos e começar a frequentar retiros e práticas. Então o tio Spook vai dar uma sumida por alguns períodos, porque eu vou entrar em retiros, tá? Eu tenho que completar mais algumas etapas para terminar a minha existência nessa terra de uma maneira mais sábia. Então eu espero que você tenha entendido aqui, Japa. Gabriela Serafim. Olá, tio Spook, tudo bem? Acompanho o seu canal não faz muito tempo e tenho me interessado bastante pelos seus vídeos. Então me veio a seguinte pergunta. Assim como a diferença de energias entre seres do mundo espiritual, há a diferença de energias entre nós humanos?
Por exemplo, o tipo de energias, a ter energias mais comuns ou negativas, mais raras. Caso você já tenha falado sobre isso, ignore a pergunta, pois ainda há muitos vídeos para ver. Caso contrário, agradeço por ler até aqui e espero pela resposta. Abraço. Gabriela, na verdade a sua pergunta ela complementa muito dos estudos que eu tenho mostrado a vocês. Eu acho que é o seguinte, a minha energia ela é diferente da sua, Gabriela, que é diferente do Zezinho, do Luzinho, do Guinho, de quem for, tá? Por quê? Porque eu não bebo, não fumo, não uso drogas, não consumo carne, eu não como carne, eu tenho minhas meditações, minhas orações, as minhas práticas, pratico exercício físico constantemente e evito me expor a outras energias de terceiros andando pela rua. Ou seja, eu já mantenho o meu corpo de energia extremamente forte, com práticas budistas, com livros, leituras de livros e sempre fazendo as coisas de uma maneira mais divertida, mais alegre. Obviamente, a minha energia é completamente diferente daquele que usa droga, que fuma maconha, que consome narguile, que compra cigarro, que fuma cigarro, que toma cerveja, absolutamente diferente. A minha energia ela é mais refinada, ela é mais densa em relação aos exercícios que eu pratico, né, de meditação, oração, e além dos exercícios físicos que mantêm meu corpo absolutamente saudável. Então eu tenho um corpo de energia absolutamente diferente de vocês. Da mesma maneira que um grande lama ou um grande mestre arhátic tem um corpo de energia muito mais evoluído que o meu, porque eles se dedicam 100% à sua natureza espiritual. Então o corpo dele de energia é extremamente evoluído, tá? Ele exercita constantemente, ele está em retiro, ele está enclausurado. Ele tem as condutas, as práticas diárias, ele levanta 5 horas da manhã para poder meditar durante horas e horas. O Dalai Lama, por exemplo, tem uma meditação que leva 6 horas. Ele levanta, se não me engano, umas 4h30 da manhã e faz essa meditação, tá? E é loucura, é uma loucura. Então o corpo de energia dele é extremamente poderoso, porque ele mantém constantemente os seus exercícios, a sua conduta para com a sua consciência, né? E o corpo de energia dele vibra de uma maneira bem diferente. Existem grandes yogis na Índia, por exemplo, que quando você sente aquela pressão, você fala, cara, o que está acontecendo? Você vê o cara passando a quilômetros de você. Você fala, meu, eu senti a porrada nas minhas costas. É o cara passando, tá? Então as energias elas são bem diferentes de acordo com a sua conduta na vida, com as energias que você já apresenta, porque vocês têm o corpo de energia sujo, claro, absolutamente. Diz, por que tá me chamando de sujo? Todos nós temos nossos pontos fracos, tá? Então, tem muita gente que tem desequilíbrios emocionais. Esses desequilíbrios emocionais afetam os órgãos, tá? Esses órgãos, eles ficam sujos, porque os pontos de energia, eles vão se sujando à medida que você vai se destruindo pouco a pouco emocionalmente. Vai tendo problemas emocionais, sejam por desequilíbrios mentais ou comportamentos, obviamente, de consumo de drogas ou o que for, o seu corpo vai se sujando. Então o meu é bem diferente de vocês. Vocês mantêm o corpo sujinho e eu constantemente pratico técnicas que eu aprendi com monges das Filipinas, com monges chineses, para expurgar essas energias 24 horas de dentro de mim. Então, você entende as grandes diferenças, tá, Gabriela? Todo mundo aqui tem os seus pontos fracos, todo mundo tem suas sujeiras, todo mundo tem criaturas, seres do mundo espiritual influenciando, a grande maioria, talvez 95% tenham sim, tá? Porque quando nós temos energias sujas, energias que afetam nossos pontos de energia, atraem essas criaturas do mundo espiritual que potencializam doenças, potencializam comportamentos questionáveis, atitudes questionáveis e pensamentos questionáveis, tá? Ou seja, você começa a entrar numa situação de conflito constante e você não sabe mais sair disso, tá? Então, infelizmente, as energias são diferentes, sim. Marcos Araújo, Rodrigo, boa tarde, boa madrugada. Em primeiro lugar, muito obrigado por nos fazer pensar sobre o mundo espiritual. Direto ao ponto, dúvidas abaixo. Você tem a playlist sobre Faça Você Mesma a Sua Limpeza de Casas.
Uma dessas limpezas você ensina como chamar o Exu. Já ouvi um Exu dizer para não ser chamado em casas por motivo de riscos. Que risco? Que nós corremos de ficar algum espírito denso por conta de lugares densos que o Exu transita. É muito bom. O que você pensa sobre isso? Eu vou responder essa, Marcos. Eu penso que é uma grande idiotice. Não a sua pergunta, Marcos, mas quem pensa dessa maneira, tá? É o seguinte, Marcos. Quando eu comecei na Umbanda, há muitos 20 anos atrás, a primeira energia que eu comecei a trabalhar foi o Oxum. Exu, na verdade, tá? E na África ele tem um outro nome, ele não é conhecido como Exu. Na África eles têm outro nome, eu estive num assentamento deles e é algo surreal de se ver, tá? Quando a gente olha daquela maneira de respeito, eles são maravilhosos. Exu, né, como eu posso te chamar, ele dentro da África, eu acho que cabe a gente explicar o que acontece. Quando vocês vão jogar o jogo de Ifá, que é dentro da mitologia africana, o Senhor dos Destinos, Ifá é um ser humano normal, tá? Imagina uma entidade normal, como um ser humano. O Babalorixá, que possui a habilidade de jogar búzios ou jogar o jogo chamado Ifá, ele puxa essa energia, ele não incorpora, tá? Ifá não é de incorporação, o Ifá é só de ouvir. Então você tem a sua consciência, mas seu ouvido está aberto, tá? Ele chega para você e começa a contar uma história sobre você. Então durante o jogo, ele joga 3 vezes o jogo de búzios e vai falar para você, né? Olha, meu caro amigo, eu vou te contar uma história. E ele conta uma história, né, que são os odus, referente a quem você é. Muito bem. Essa história, ele vai falar para você que, de acordo com o que você precisa, seja abrir os seus caminhos para uma prosperidade, ou abrir os seus caminhos para um novo amor, ou desbloquear obstáculos para que você consiga vencer desafios na sua vida. Ele vai direcionar essa energia para um orixá em específico. Então vamos supor que você quer abrir os seus caminhos, meu caro Marcos. Ele vai ter que chamar quem? Oxóssi, que é quem? O desbravador. Ele vai com a sua enxada, a sua lâmina, cortando o mato para que você consiga atingir os seus objetivos. Fantástico! Só que ele não tem acesso direto a esses orixás. Então o que ele faz? Ele vai chamar quem? Exu. Exu! Então vem quem? Exu. Que ele não tem rabinho, não tem chifrinho, não é um diabo, não é nada disso, tá? Imagina ele como um ser humano normal. Ele chega para Ifá e fala assim, o que você precisa? Eu preciso fazer uma oferenda para Oxóssi para que esse rapaz alcance os obstáculos dele. Ok. Você então, meu amigo Exu, vai intermediar a minha negociação com Oxóssi. Eu vou pedir uma quantia em caulins. A partir do momento que eu receber essa quantia financeira em caulins, nós vamos comprar artefatos, alimentos ou o que Oxóssi quiser para que aconteça a abertura de caminhos para o Sr. Marcos. Feito. Exu vai intermediar por meio da matéria a transação entre Ifá e o nosso querido Oxóssi. É só isso, mais nada. Exu não é demônio, não tem rabinho e chifrinho, não faz nada disso. Ele só é um intermediador da matéria, no qual ele pega a matéria, transforma a matéria em energia para que Oxóssi consiga ser atendido. É mais nada, nada disso, tá bom? Só isso. Poxa, tio, isso porque eu não sabia. Pois é. Entende, Marcos? Quando a gente faz aquele ponto que eu passei para vocês, do faça sua limpeza de casas com o Exu, nada mais, nada menos do que a energia de Exu vai adentrar a sua residência e vai retirar esses obstáculos que estão impedindo você, Marcos, de atingir o seu objetivo. Por isso que eu falo, pensem em algo que vocês precisem, algo que vocês querem, como um emprego, mudança de emprego, possibilidades financeiras novas. Mas é claro, vocês vão ter que fazer a contrapartida, Exu.
Que contrapartida? Vou ter que vender minha alma para ele? Não, Marcos. Você simplesmente vai ter que dar o primeiro passo. Se você quer um emprego novo, mande currículos. Vai lá e mostre para o Exu que você está realmente atrás de um emprego novo. Que você mandou currículo, que você está atrás, interessado em entrevista. Mentalize isso e fale com o Exu para que ele te auxilie na abertura desses caminhos. É só isso, cara. Não existe esse, é uma energia perigosa para você utilizar. Marcos, se fosse perigoso, cara, eu não colocaria para vocês, tá bom? Então é uma coisa que eu tô sempre respondendo. Se fosse perigoso, eu não colocaria no meu canal, tá bom? Então vamos lá. Você nunca pensou em repassar sua técnica? Não. Fazer um curso cobrando um valor justo. Olha, ele falou em cobrar o valor justo, hein, gente? Que tem gente que reclama que eu cobro. Para repassar a técnica de limpeza espiritual e física. Já pensou em montar um curso EAD? Sou analista de sistema e possuo know-how para ajudar nesse projeto se desejar. Nos seus trabalhos você faz um interrompimento kármico. Você não estaria impedindo a pessoa de progredir sozinha com os ensinamentos que estaria aprendendo, resolvendo por si só os seus problemas? Gratidão, sou seu paciente. Não, meu paciente. Então, Marcos, eu não quero... Essa técnica que eu trabalho, cara, ela é muito cara. Se eu fosse ensinar alguém essa técnica, ela ia custar R$1.000, R$1.500 um passo dela, tá? Ela é uma técnica que aqui no Brasil, os módulos mais básicos iriam custar cerca de R$5.000 a R$6.000. E não tem como. Tio Spook, você é um mercenário. Não, porque eu pago direitos autorais, ela não é minha técnica. Eu aprendi essa técnica e eu pago direitos autorais, royalties, para divulgar essa técnica, tá? Então, tem gente que não sabe disso, tem cabecinha complicada, mas, claro, não é você, Marcos, mas aqui tem muitos inscritos que não entendem. Então, eu não posso dar essa técnica cobrando um valor simbólico. Essa técnica ia custar uma bica, sim, tá? E eu não tenho vontade de montar um curso EAD, por quê? Porque as pessoas, elas copiam. Então, você tem lá o seu software de cópia de vídeo, seja o Camtasia ou uma placa de vídeo dedicada. Se eu monto um EAD, o cara dá um hack e copia e joga na internet. Não adianta. É gasto de energia à toa por seres humanos que vão hackear o meu conteúdo e vão colocar na internet de maneira gratuita. Então, eu sinto muito, mas eu não estou afim de cair em golpe de pessoas, cara. Então, assim, meus ensinamentos, se eu fosse passar, seriam por meio só de cursos presenciais, tá? Somente. E quando eu faço os seus trabalhos, eu não faço o trabalho, tá, Marcos? O que eu faço é um processo de retirada de energias ruins. Quando eu faço um processo de intervenção e retirada de energias ruins, eu estou reduzindo o karma de uma pessoa. Isso é possível? Eu não posso anular o karma, isso é impossível, mas eu posso reduzir a intensidade com que ele se manifesta. Então, se vocês cometem erros bem pesados na vida, eu consigo tirar o excesso de energia kármica sobre vocês e fazerem com que o que poderia gerar uma bola de neve gigantesca vire só um soco na cara, entendeu? Mais ou menos isso. Quer dizer, você vai tomar um tapa na cara de Deus, vai tomar um tapa na cara de Deus, né? O Deus vai te dar um tapa na cara, ao invés de ter, arrebentar o seu carro num acidente de carro no qual você pode ficar em coma num hospital. Mais ou menos isso, tá? Day. Olá, Rodrigo. Espero que tu estejas bem. Venho acompanhando o teu canal há 1 ano e eu não vi nenhuma pergunta desse tipo nos respondendo nos inscritos. Ih, eu tô até com medo. Tenho uma dúvida, não sei se é uma pergunta idiota, mas vou dar a cara a bater. Não gosto do... Bom, daí eu vou tentar, né? Não gosto do ato sexual. Percebo que o corpo tem uma necessidade, mas às vezes que fiz sentir nojo do meu corpo e várias outras emoções ruins. Isso tem a ver com a evolução do espírito? Espero que eu não tenha sido explícita, mas é estranho não gostar enquanto todos que eu conheço adoram. Muito obrigada por nos presentear com um pouco dos seus conhecimentos. Aprendi muito contigo, muito obrigada mesmo por essa luz maravilhosa no mundo. Cheiro pra ti e pros universitários. Tei, eu vou ser muito honesto assim com você, e a tua pergunta é muito legal, e ela não é uma pergunta boba,
E eu acho que assim, é uma pergunta bem interessante, porque uma pessoa que tem uma percepção espiritual bem elevada sabe que o ato sexual ele é sujo. Ele é sujo por quê? Porque você troca fluidos, primeiro, tá? Então, quando acontece a penetração, né? O casal se ama, né, gente? Vamos lá. E aí acontece a penetração é uma troca de fluidos. Essa troca de fluidos é uma troca suja, tá? Então você vai estar tocando numa pessoa que você não sabe quem é uma pessoa que pode não ser limpa, é uma pessoa que pode ser, é uma pessoa que o cheiro dela seja um cheiro muito forte, porque quando a gente está no ato sexual nós liberamos hormônios, feromônios e tudo mais, e a pele muda de cheiro. Então algumas pessoas têm sim dificuldade com relação a lidar com o cheiro das outras pessoas, do companheiro ou da companheira, tá? É complicado, existem pessoas que têm a pele mais forte, que o cheiro fica mais forte, tem pessoas que a pele é mais azeda, e isso impregna, é complicado, tá? Outra, espiritualmente o sexo ele é imundo, tá? Espiritualmente falando, sim. Se vocês não têm um companheiro, uma companheira limpa, uma companheira que tem um corpo de energia limpo, ou uma pessoa que não pratica a fé, fuma, bebe, usa drogas, o corpo de energia dela é horrível, tá? Obviamente, eu estou sendo genérico, tá? Porque tem pessoas que não fazem, não bebem, não fumam, não usam drogas, mas têm um comportamento autodestrutivo, são emocionalmente desequilibradas, mentalmente desequilibradas. Então, são pessoas que carregam energias ruins constantemente em seus pontos de energia. Gente, isso não é preconceito, isso é real, é realidade, tá? Essa energia, quando você se deita com uma pessoa que tem esse tipo de energia, ela passa para você. Por quê? Porque quando você toca num ser humano, amorosamente falando, os seus pontos eles se abrem para a entrega do amor ou a entrega do prazer, dependendo do que vocês buscam na vida. Essa abertura dos pontos de energia fazem com que aconteça uma troca energética. Você com o seu companheiro, então os pontos dele tocam em você e os seus pontos tocam nele. E essa troca energética pode gerar sim uma troca de energia, de obsessores, de formas de pensamento, de tudo. E você pode sair de uma relação amorosa com depressão, vocês podem sair com tristezas, mágoas, vontades horrorosas, vontade de beber, fumar, consumir drogas, e vocês não sabem de onde veio isso. Vocês chegam em casa, né, depois do ato sexual com um parceiro estranho, uma parceira estranha, chega em casa, fala, cara, eu tô com uma sensação estranha, o que será que aconteceu? E quando você vai ver, você está imundo. Você está imundo, tá? Então a sua pergunta é muito importante. Claro, assim, eu estou mostrando para vocês o que acontece de verdade. Não estou falando para vocês, parem de transar, parem de fazer amor. Não, eu só estou falando que busquem pessoas que sejam compatíveis com vocês. Pessoas que realmente sejam pessoas legais, pessoas que tenham uma conduta, uma higiene, pessoas que não saiam por aí prevaricando que nem malucos, né? Que não ficam uivando na rua, correndo atrás de poste. Pessoas que têm realmente uma conduta boa na vida, porque é com ela que vocês vão ter relações. Então, tomem cuidado com quem vocês levam para dentro de casa, tomem cuidado com quem vocês se envolvem, e principalmente os meninos, tá? Tomem cuidado, garotas de programa, às vezes elas têm muita energia ruim pelo fato de terem relações com muitos homens. E essa relação com muitos homens fazem com que elas tenham muitos obsessores, muitas energias ruins, muitas formas de pensamento de outros. Então vocês vão pegar, se vocês não se cuidarem, independente da garota de programa, vocês vão pegar uma doença venérea e uma bela meleca espiritual sobre vocês. Tirando, claramente, a possibilidade de doenças sexualmente transmissíveis, tá? Então, por favor, reflitam. O que eu sempre falo, e eu falo como um homem para você agora, eu, por exemplo, eu sempre reflito nas minhas vontades. Então, às vezes, eu como ser humano normal, obviamente, eu também tenho minhas vontades amorosas, né? Então, muitas vezes eu paro e penso, né? Essa vontade é momentânea ou realmente estou com vontade de ter uma parceira do meu lado, né? Então eu reflito bastante antes de sair por aí cometendo erros que eu possa me arrepender no dia seguinte.
Leonardo Oliveira. Boa tarde, Rodrigo. Sou novo no canal, então me desculpa caso você já tenha respondido esse questionamento. Mas me questiono o que aconteceu com as almas dos maiores ditadores do mundo. O que aconteceu com Hitler, Stalin, entre outras escórias da humanidade. Bela palavra. Eles vão direto ao inferno ou vão ter direito de se redimir e reencarnar? Ou até mesmo de serem purificados e ir até Deus? Desculpa a longa pergunta, tudo de bom, abraços, Rodrigo. A sua pergunta é muito curiosa, Leonardo, porque envolve, obviamente, crenças, né? Quando eu estudei muito misticismo, acreditava-se que nós tínhamos 9 infernos. São 9 camadas de acordo com o seu pecado. Então tem o pecado da gula, tem o pecado da usura, da ganância e tudo mais, que são 7 infernos. Beleza. Dentre desses 7 infernos são retirados todos esses pecados para que você consiga voltar como uma alma mais pura até Deus. Beleza, tudo bem. Mas os outros infernos, os outros 2 infernos, são infernos que são inacessíveis até mesmo por uma pessoa que tenha possibilidades de exercitar o seu Doppelganger, ou seja, a sua bipartição da alma, e colocar a sua consciência nos mesmos. Esses infernos eles são bloqueados, pois acreditam que os ditadores Hitler, Stalin, Mussolini, Gengis Khan, sei lá, todos os caras das maiores atrocidades da história da humanidade encontram-se aprisionados lá para eventualmente reencarnarem em algum período mais calmos e mais centrados, longe de tais erros. Existe a possibilidade, eu lembro de quando eu tinha, sei lá, 20 e poucos anos, ter visto essa imagem de que possivelmente Hitler nasceria como uma menina judia polonesa. Tá? Então fica aqui essa pergunta no espaço. Aos olhos de Deus, Leonardo, teoricamente, todas as almas merecem o seu perdão. A questão é quando essas almas serão perdoadas, tá? Obviamente, nós não podemos acelerar o processo para que Deus coloque Hitler no mundo. Eu acho que cada um aqui tem um tempo de digestão diferente, né? Quando você come uma feijoada, o seu tempo de digestão é diferente de uma pessoa que está acostumada a comer feijoada. Então, vamos dizer assim, que o tempo de digestão de Hitler no inferno é relativo. Então pode chegar uma hora que Deus vai falar, cara, agora eu preciso colocar essa alma no mundo para que ele continue evoluindo. Em que situação? Não sabemos. Leandro Santos. Boa tarde, Rodrigo. Gostaria de saber se ocorre algum problema se você fizer cansado uma meditação ou um mantra que você mandou no canal, ou um Mani Padme Hum. Nosso corpo de energia ficará fraco ou algo do tipo? Não, Leonardo, assim, claramente que quando nós estamos cansados, vá dormir. Porque quando você começar no Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, a sua mente pode adormecer, porque ela vai entrar num estado mais calmo, um estado teoricamente mais sonolento, e aí você vai embora, né? Você capota. E isso não é legal, tá? Então o que eu falo para você é, quando você estiver cansado, não faça a meditação, vá dormir. Eu tive um mestre espiritual que ele falava para mim que eu não deveria tratar as pessoas em 2 condições. Se eu estivesse doente ou se eu estivesse irado ou com muita raiva, tá? Então nós temos uma regra, uma conduta como terapeuta e psicoterapeuta, como eu tenho essa formação, de não tratar pessoas quando estivermos doentes ou irados, tá? Tainara Oliveira. Oi, Rodrigo, te admiro muito, gosto muito do canal, estou vendo os vídeos aos poucos para ver se acho algo que responda essa minha pergunta, que é sobre a morte. Vocês separaram as perguntas aqui, cabulosas, hein, meu? As pessoas sempre dizem que nós temos uma data para morrer, que cada um tem a sua hora. Mesmo aqueles que morrem por acidente, suicídio, homicídio, é aquela hora mesmo? Suicídio, acho que não, porque a pessoa vai se matar antes de sua hora. Mas e quando é homicídio ou acidentes que a pessoa não terá a noção que irá morrer naquela hora? Será que é o
porque a hora dela chegou, que Deus quis assim? Obrigado a Tio Spook pelos vídeos, tenho curiosidade sobre o mundo espiritual, abraços. Tainara, eu acho que não, tá? Eu acho que é o seguinte, a gente tem dois tipos de morte morrida e morte matada, né? A morte morrida é aquela que você morre naturalmente, foi. E a morte matada é que entra um bandido aqui, puxa a arma e mata, né? E aí, acabou. Mas e aí? Será que Deus acha justo um ser humano tirar a vida do outro? Ou ele acha justo nós tirarmos nossa própria vida? Nós não estaríamos cometendo um crime contra a existência dos filhos de Deus na Terra, né? Ou seja, um bandido, teoricamente, é um filho de Deus, né? Ele foi feito da imagem de Deus para os homens, né? Como diz aquele ditado. Então, não tem o porquê. Eu acredito que somente Deus sabe a hora da morte real, tirando eu, que eu sei quando eu vou morrer, tirando eu, acho que somente Deus sabe a hora exata de cada um ir para o reino de Deus ou para os infernos, né? Quando acontece, por exemplo, um suicídio, você está encurtando o seu tempo de vida e com isso você vai ficar vagando no vale dos suicidas, como diriam os livros espíritas, né? Você vai ficar vagando no vale dos suicidas até realmente você completar o tempo que você deveria ficar na Terra. O homicídio, infelizmente, é a mesma coisa. Por quê? Porque você tem a sua história, vamos dizer, você precisa constituir família, seja, né, dar origem a uma alma que vem para o mundo, né, uma vida que vem para o mundo, ou você precisa completar uma tarefa dentro de um emprego, né, você precisa fazer milhões de coisas. Vamos supor, Steve Jobs, Bill Gates e outros grandes gênios que criaram todo esse mecanismo que vocês veem, chamado de computadores e redes de computadores, toda a comunicação global que acontece. O Bill Gates foi um cara que gerou oportunidades no mundo para milhões e milhões e milhões de empresas e milhões de pessoas existirem, terem comida na mesa, tá? Uma única pessoa. Vamos supor que um cara foi lá e matou o Bill Gates. Ou seja, Bill Gates não teria completado a sua fase ao longo de sua existência e alguém teria que nascer como Bill Gates para poder dar possibilidades a todos os seres humanos de gerar sua riqueza, gerar emprego e novas oportunidades no mundo de riqueza. Então, se acontece de alguém matar um cara que está predestinado, entre aspas, a ter tal função, né, ele renasce em algum lugar do mundo com essa capacidade. Deus, ele vai articular essas possibilidades, tá? Infelizmente, o ser humano é cruel nessa natureza e ele mesmo vai contra a sua natureza divina, tentando encurtar o tempo de vida das pessoas por meio de homicídios e maldades ao próximo, tá? Então, de novo, eu acredito que todo mundo tem a sua hora, mas essa hora é de acordo com o que Deus estipula dentro do seu karma a ser queimado, dentro da sua busca por quem você é em vida, tá? E, infelizmente, quem deturpa isso é o próprio ser humano. Não acredito que Deus fale, bom, dia tal vai entrar um cara e vai matar esse cara, pronto, acabou a história, me dá essa alma. Não, eu acho que é imprevisível esse tipo de coisa. Nicolas Gallietta. Olá, Tio Spook, eu tenho uma pergunta, mas antes quero te agradecer por tudo que você tem feito para nos ensinar e nos ajudar. Muito obrigado mesmo a vocês, universitários. Minha pergunta é, uma pessoa pode praticar mais de uma religião? Por exemplo, fazer meditações com mantras budistas e em outra parte do tempo houve pontos de umbanda. Isso gera algum conflito de energia? Então, Nicolas, é que assim, o budismo é uma filosofia, a umbanda, ela pode ser colocado como uma religião, a umbanda. É questionável. Vamos supor que você seja católico e goste de praticar o judaísmo. Aí é um cenário agressivo, entendeu? Porque, obviamente, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas isso não impede de você buscar conhecimento. O que eu falo para vocês, e vou sempre falar, é busquem aprendizado, busquem conhecimento, aprendam coisas novas. Porque, de repente, vocês se identificam com aquilo e vocês vão
mudando a postura na vida. Católicos podem se converter ao budismo, católicos podem se converter a um judaísmo, católicos podem buscar um hinduísmo, claro que pode, não tem problema nenhum, tá? Por quê? A verdade ela é dinâmica, a verdade sempre está mudando. Então, acho que é interessante vocês vivenciarem certas coisas, de tudo um pouco, para que vocês possam olhar e falar, poxa, eu gostei disso, eu acho que vale a pena eu procurar a minha divindade, a minha consciência, o Deus, dentro desse novo caminhado. E não existe um erro, tá? Não existe. Não é porque você, de repente, não é budista, não nasceu num templo budista, que você não possa praticar o budismo. Claro que pode. Não é porque que você não nasceu no templo hindu ou na Índia que você não vai descobrir as verdades do hinduísmo que podem ser praticadas dia a dia, tá? É claro, se você nascer no Islã, no Islã mais ortodoxo, você se lascou, né? Porque se você vira dentro ali do islamismo e fala, amigos, eu vim praticar o Islã, mas eu tô pensando em virar judeu, acabou, você é apedrejado. Tô brincando, tá? Mas, obviamente, lá no Oriente mais ortodoxo, provavelmente você iria tomar uma pedrada na cabeça, sim. Graças a Deus, o Brasil é livre desse tipo de coisa e você pode aprender o que você quiser, tá? O que eu falo para você é, existem diferenças em termos de energia da Umbanda para o budismo? Existe. Vou ser bem claro para você, tá? A vibração da Umbanda é diferente da vibração do budismo. O budismo é uma vibração muito mais elevada que da Umbanda. Eu falo isso por experiência, tá? Eu fui umbandista durante 10 anos, depois eu fui para o budismo, me converti ao budismo, pratiquei muitos mantras, tá? Hoje eu estou buscando um budismo muito mais ortodoxo para manter as minhas práticas de uma maneira mais intensa e a vibração é bem diferente, tá? É bem diferente. Mas, cara, vá descobrir o mundo, descubra, divirta-se, se entretenha com as diferenças de culturas, crenças, filosofias. Aprenda, conhecimento não ocupa espaço, tá? Anderson Continho Almeida. Tio Spook, estou com muito medo de procurar conhecimento e me ferrar. Tipo, se eu criar um círculo wicano no quarto, vai atrair todos os bestiais do quarteirão para o meu quarto, por eles sentirem algo de diferente. Se eu me iluminar, vou parecer um holofote numa noite escura chamando diversas criaturas? Quais são os riscos de correr atrás do conhecimento espiritual? Tô com muito medo de fazer qualquer ritual que me proteja. Por favor, me ajude. É muito boa essa pergunta, mas é verdade, Anderson. Eu tô rindo porque eu tô imaginando você correndo na rua com os bichos atrás de você. Vem aqui, Anderson. Vem conversar com a gente. Não! Anderson, sua pergunta é muito curiosa. Eu vou te falar que sim, cara. Que esquece o wicano. Esquece esse negócio de Wicca, tá? Mas vamos lá. Qualquer coisa que você faça na vida vai refletir. Qualquer coisa. Inclusive no mundo espiritual. Se você fizer algo no mundo espiritual, vai refletir em você. A partir do momento que você começa a buscar um conhecimento espiritual, o mundo espiritual olha para você, sim, tá? Não tem como escapar disso. No mundo espiritual, nós temos milhões de tipos diferentes de criaturas, né? Espíritos, obsessores, bestiais, coisas que estão acima do reino dos bestiais, que eu nunca vou mencionar a vocês, eles nos vigiam constantemente. Não tem como manter uma casa 100% protegida. É impossível isso, Anderson, é impossível, tá? Você não consegue ficar fazendo tantas interferências no mundo espiritual. E realmente, Anderson, sendo honesto, quando você realmente atinge um nível de iluminação ou começa a entrar no caminho da iluminação, o mal não quer. O mal não quer. Por quê? Porque é muito mais fácil o mal permitir com que nós mantenhamos nossa mente cega, completamente correndo atrás do próprio rabo em círculos, do que você buscar um caminho certo para a sua percepção, para o seu conhecimento, sabedoria, sua inteligência, para entender melhor as suas condições como ser humano, como você ajudar o próximo, como você desenvolver cada vez mais seus dons, sua capacidade, sua habilidade, e aí sim atingir a iluminação. A iluminação é um estado de percepção contínua,
Não é tipo, você não vai mudar a sua vida no dia seguinte, cara. Você vai continuar fazendo cocô, xixi, vai continuar comendo o seu cereal de manhã. Não muda nada. A única coisa é que você vai ter percebido quem você é. Ponto. Tá? É isso que acontece. Tá? Você vai continuar sendo uma pessoa normal. Assim, o mundo espiritual vai olhar para você, como olha para mim, como olha para qualquer pessoa que adentre dentro desse inóspito universo. O que eu falo para você é, não existe nenhuma intervenção que você consiga fazer por muito tempo. Nem eu, Anderson, nem eu. Tá? Eu tenho intervenções que duram 2, 3 dias no máximo. É muito complicado, não é tão simples assim. Então, o que eu falo para você é, busque realmente um mecanismo de aprendizado sábio, tá? Então, se vocês querem desenvolver dons de mediunidade, procurem um centro espírita, um centro de umbanda. Se vocês querem desenvolver uma percepção melhor da consciência de vocês, aprendam budismo, aprendam filosofia, aprendam hinduísmo, tá? Que são coisas maravilhosas para vocês aprenderem. Claro, pode ter a combinação de ambos? Claro que pode, mas lembre-se, o mal sempre vai estar olhando para vocês. O mal sempre vai estar espreitando, porque ele não quer que você o afronte, ele não quer que você o questione. E o que eu falo para vocês é real, tá? Eu tive essas experiências, eu vivenciei isso durante muitos anos da minha vida. Vou contar para vocês essas experiências no vlog da minha vida. E o que eu falo para você, cara, é não tenha medo, porque no futuro, você vai olhar para trás e vai falar o quão melhor você se transformou. Eu falo por segurança, porque eu mesmo olho para trás, 20, 30 anos depois de eu ter comprado o meu primeiro livro de misticismo na vida, se não me engano foi do Sr. J.R.R. Abraão, que foi um escritor brasileiro famoso, com o prefácio da Rita Lee. Esse acho que foi o meu primeiro livro mesmo que eu comprei na minha vida. Explicando sobre magia, sobre misticismo, esoterismo, coisas desse tipo. Eu falo para você, não tenha medo, tá? Não tenha medo. Você vai olhar para trás e você vai dar risada dizendo o quão melhor você se transformou. Eu espero. Fernando Horta, esse é velho da casa. Ei, Fernandão. Salve, mestre Rodrigo. Eu não sou mestre, sou só um instrutor espiritual. Eu estou longe de ser um mestre, Fernandão. Universitário e todos da família. Rodrigo, sou fisioterapeuta e sempre atendo pacientes. Creio que existe uma certa troca de energia entre os atendimentos. Existe alguma forma de me proteger ou algo que se deva fazer após um dia de atendimentos para me sentir melhor e menos sobrecarregado, como um banho de lavanda ou algo do gênero? Também possuo uma dúvida. Creio que tudo na vida, quanto mais você aprimora o básico, tudo fica mais fácil. Existe algum livro que me recomenda para estudar e aprimorar mais sobre o mundo espiritual? Creio que todos os mundos podem nos ensinar algo a mais. Eu sei. Seja para aprendermos a evoluir ou evitar seguir os passos de pessoas erradas, mas existem poucos que tiram tempo para nos guiar e sermos alguém melhor. Por causa disso, gostaria de agradecer por sempre estar presente, Rodrigo, e ajudar sempre quem pede auxílio. Obrigado do coração. Um dia, se der certo, gostaria de agradecer pessoalmente por toda a ajuda. Abraço e namastê, mestre Rodrigo. Não, eu sou instrutor espiritual. Eu sou chato com esse negócio de mestre, porque mestre é uma palavra muito forte. E para alguém me colocar como mestre oficialmente, ainda não. Eu prefiro manter-me como um instrutor espiritual, que é o que eu sou real. Eu tenho certificado de instrutor espiritual. Então vamos lá. Fisioterapeuta. Fernandão, como fisioterapeuta, eu tenho péssimas notícias a você, meu amigo. Fisioterapeuta, dentista, médico, praticante de reiki, né? Todo mundo que lida diretamente com pessoas estão suscetíveis a toda e qualquer energia ruim, tá? Por quê? Porque nós tocamos nas pessoas, e quando nós tocamos nas pessoas, Fernando, a energia ruim deles vem para nós. É real, tá? É uma troca de energias baseada em toque. Então, quando você está lá alongando o cara, fazendo movimentos e tudo mais, na medicina chinesa antiga, né,
você lida com articulações. Existe um exercício chamado Liangong, que o intuito dele é trabalhar o princípio das articulações. Eles acreditam, Fernandão, que existe uma energia que fica em todas as articulações do corpo humano. Então, quando nós movimentamos por meio do Tai Chi, do Liangong, do Qigong, do Tuiná, de outras manifestações de energia que você consegue, você movimenta essas energias. Movimentando essas energias, você faz com que elas saiam. Só que quem está recebendo, né, no caso, aplicando as técnicas de acupressura, massagem, tuiná, ou qualquer outra técnica em si, você absorve isso. E aí no dia seguinte, meu amigão, quem precisa realmente de ajuda é os teres, tá? E isso é real, tá? Quando eu tive com professores e mestres em Reiki, nós discutimos muito isso e não tem como escapar, cara. Tá? Graças ao bom Deus, a técnica que eu trabalho não envolve troca de energia nesse sentido. Então eu consigo tratar, sei lá, 10 pessoas tranquilamente sem absorver nada de energia ruim, nada. Então para mim é sensacional, tá? Mas nós estamos suscetíveis a isso, não tem como escapar. O que eu falo para você é aquilo que eu postei no canal, o banho de água e sal. Então dá uma olhada lá, porque eu coloquei no Desmistificando as Crenças Populares o banho de água e sal. A questão da lavanda você pode agregar no banho de água e sal, tá? É sal normal, não sal grosso. Assistam o vídeo que vocês vão entender. Quando você coloca umas gotinhas de alfazema ou lavanda, você também está mudando a vibração da energia da água e fazendo com que o seu corpo seja purificado. Então também é legal, viu, Fernandão? Existem outros banhos, mas me manda um e-mail que daí eu vou te falar, porque são um pouco mais perigosos e eu não quero passar para os jovens do meu canal, porque pode levar a um estado de inanição, tá? Então não é legal. Sobre os livros, para você, Fernando, como você é fisioterapeuta, existem 2 livros que os universitários falaram aqui, que é de medicina vibracional, tá? A medicina vibracional, você vai conseguir na Saraiva, tal, é muito legal, que quem é terapeuta, fisioterapeuta, terapeuta holístico deve conhecer, tá? Deve trabalhar muito com alguns conceitos mais amplos. Medicina vibracional e anatomia esotérica. Os universitários falaram já aqui. Anatomia esotérica é um livro muito legal, escrito por um médico. Ele é um médico holístico, tá? Então, assim, ele é um médico e depois buscou o lado holístico para aprimorar os seus conhecimentos. Acho que você vai gostar. São livros um pouco caros, cara, mas eu recomendo que você compre eles, porque eles são um almanaque para que você consiga entender melhor a anatomia esotérica do corpo do ser humano e do seu corpo, para que você, em sua profissão, consiga aplicar. Lembrando, é você em sua profissão, tá, Fernando? De novo, esses livros não são úteis para pessoas que não trabalhem com esse tipo de coisa. Então, para quem trabalha com terapias alternativas e tais métodos, é aconselhado o aprendizado desse tipo de anatomia, tá bom? Espero que você tenha curtido. Então vamos lá. Mark Love Handel. Olá, Rodrigo, boa tarde. Você, como praticante de Goethe há um tempo atrás, como mencionado e falado em alguns vídeos, poderia comentar sobre este fato histórico relatado por um praticante de Goethe evocando Daimon Belial para um pedido? Eu tenho que ler isso aqui, é sério? Bom, vamos lá. Entrei em um grupo de magistas, ocultistas no Facebook e me deparo com um mago relatando uma experiência terrível com Daimon Belial, vulgo Satan. É muito bom, vocês são muito bons. Aonde o suposto mago que fez o procedimento para evocar Belial solicitou que o Daimon fizesse o assassinato de um líder de um país. Logo após o pedido, durante o ritual, o Daimon disse que, em troca da morte de tal pessoa, logo após ele queria a morte do mago causada por ele. Quando ele ouviu isso, começou a entrar em desespero, descontrolado, perdendo a atenção durante o quê? Perdi aqui. Durante o ritual, e acabou se desfazendo do processo de encerramento junto ao Daimon. Meu Deus!
mãos com a licença para partir. Consequentemente, saiu do círculo de proteção. Oh, não! Imediatamente ele contatou o seu anjo protetor. Alô, alô, é pizza de catupiry? Não, 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 é meu anjo, peraí. Dizendo que era o Arcanjo Miguel, convocando para dar a proteção a ele diante a este incidente ocorrido. Totalmente aflito foi quando terrivelmente... Oh, raio! Fato aconteceu. No dia seguinte ele saiu para ir na padaria. Ah, acabou a história. Quando uma força totalmente brutal e espiritual segurou e apunhalou a cara dele com o asfalto. Que isso? Possivelmente era Belial. Só que durante esta ação ele disse que viu uma espada azul, que claramente era o Arcanjo Miguel, protegendo do impacto sobre o asfalto. Mas não foi possível de conter a tremenda força de Belial, ocasionando a perda de 11 dentes da boca. 11 dentes, foi cabalístico, aonde ficou internado no centro médico por cerca de 2 meses para reconstrução facial. A família dele ficou chocada e hoje, depois de 4 anos, o rosto dele é totalmente desfigurado. Eu quero chocolate. Mito ou verdade? Incrível, fiquei surpreso com essa história, claramente contada de uma forma minimista por mim. Abraço, Rodrigo. Aguardo a resposta. Vamos lá, vai. Vocês acreditam em mim? Ah, tio Spook com o kipazinho. Muito bem. O tio Spook tá divertido hoje. Belial. Satan. Belial. Vocês sabem que o tio Spook adora o testando demo. Eu adoro, acho divertidíssimo quando a gente chama essas melecas espirituais e a gente afronta. Tá bom, vamos lá. Eu não tenho medo de droga nenhuma, a não ser de tubarão. Eu tenho um pavor de tubarão. Não gosto de dentista e eu não gosto de abelha. O resto eu encaro. Vamos lá. Vamos lá. Eu, Rodrigo, invoco a energia de Belial na minha casa agora. Que venha Belial, Satan, imediatamente no meu lar agora. Belial? 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 Cadê Belial? 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 Não existe Belial. Gente, isso são idiotices criadas pela igreja, pelo ser humano e pela idiotice chamada de Goetia. Cadê Belial? 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 Ô, Belial, vem, cadê Belial? Não existe Belial. Se existisse essa figura, esse arquétipo tão misterioso, ele teria entrado nesse quarto, arrebentado os meus dentes, batido a minha cabeça nessa mesa. Cadê? Tô aqui esperando de corpo aberto. Vem, Belial. Vem, Belial. Vem pegar o tio Spook. Vem. Eu tenho vergonha de um cara que relata uma coisa dessa no Facebook e faz com que jovens acreditem fervorosamente numa idiotice como essa, tá? Eu sinto muito por vocês que acreditaram, eu sinto muito por quem acredita em Belial, eu sinto muito por quem acredita em toda essa idiotice. Eu consigo evocar qualquer demônio que vocês consideram demônio, porque para mim isso não são demônios, são arquétipos criados pelo ser humano, pela mente doentia do ser humano, pelo medo do ser humano. Eu consigo evocar qualquer um aqui em casa. Façam uma lista, me mandem. Eu vou trazer um por um aqui em casa. E a gente vai testar se esses caras realmente existem no ano de 2018. Vai ser um enorme prazer fazer o Testando Demo com esses arquétipos criados por uma mente do ser humano doentia. É sério. Se existisse Belial, cadê, ó? Arranca os dentes do tio Spook. Vem. Tô esperando, Belial.
Não existe nada disso. Nada. Então tá aí. Tá aí. Tá bom, gente? Por favor, vamos mudar a postura, mudar a opinião, vamos começar a estudar mais, a entender mais o que acontece dentro de vocês. Mudem o comportamento, mudem a postura, sejam pessoas melhores, pessoas felizes. Mudem e mudem realmente o mundo das pessoas. Dalai Lama, nosso grande Gyatso, 14º Dalai, disse: antes de vocês mudarem o mundo, olhem o quarteirão de vocês. Mudem o quarteirão de vocês. Se cada um mudar o seu próprio quarteirão, nós teremos um mundo melhor. Fica a dica. Meus amigos, de coração, muito obrigado a todos vocês por tudo. Tio Spook é doido, é maluco, mas a gente se diverte nas nossas brincadeiras, no nosso canal. A família está crescendo cada vez mais de 250 mil inscritos e eu sou grato a todos vocês. Muito obrigado de coração. Espero então vê-los em novos episódios do Spook Responde. E lembrem-se desta frase: mudem o quarteirão de vocês. Muito bom vê-los. Feliz ano novo a todos vocês. E, começando o ano, com bons sustos!